Meus amigos, vocês que agora vão passar a me ouvir e ver, uma das coisas mais lindas que até hoje, meus 42 anos, um acontecimento que até eu mesmo que escrevi não sei explicar. Juro que não sei como é que eu escrevi isso aqui. Talvez, eu penso, já estava em outra vida. Não é possível, eu não me lembro que eu escrevi isso. Eu sou sincero. Tudo que eu já escrevi, o livrão que continuo todo dia recebendo mensagem, eu sei perfeitamente que ali estou de joelho, escrevendo as mensagens. Agora, o que você vai ouvir aqui, sinceramente, eu não estava na terra. Não é possível. Porque eu, ouvindo alguém ler, mas como que eu fui escrever isso aí? Precisava, eu acho, quase um dia todo para escrever. E o máximo que eu fico de joelho ou sentado é uma hora só. Agora, tudo isso aqui que você vai ouvir, para mim é inédito. Para mim, eu não estava já neste mundo, já estava no outro. Porque vocês prestem atenção. Em tudo que aqui está escrito, tem que ser uma pessoa que está já junto com Deus. Só será minha alma, meu espírito, que já estava lá nessa hora e eu escrevi isso aqui. Porque quando as minhas filhas lá leram para mim, eu disse, ó, eu não me lembro nada disso aí que está escrito. Não me lembro, sinceramente. Para que eu vou querer enganar, vou querer já me orgulhar pelo que eu sou? É uma coisa, para mim, inédito. Vocês podem ter uma análise. Uma pessoa para escrever tudo isso aqui, uma pessoa que como eu, que quase não tem estudo, leitura muito fraca, eu teria que ter um dia inteirinho para escrever isso aqui, sem parar, acho que nem para almoçar. Não era possível escrever isso aqui. Então, eu vou ler para você entender melhor. Como é que eu posso escrever uma coisa que leva horas e horas sem parar? O começo diz assim, como é Cristo em nossa vida. É impressionante, viu, gente? Está escrito por mim, é impressionante, porque nada disso eu me lembro. Começa assim. Quando minha mãe e meu pai disseram sim um para o outro em frente ao altar, na casa de Deus, o meu destino estava traçado para vir ao mundo. Entre os dois, eles não tinham noção de quantos filhos iam ter. Mas Deus sabia. Entre abraços e beijos, dias bons, dias ruins, noite mal dormidas, noite de horas de sonos, Jesus estava sempre ao lado deles. Talvez fica uma dúvida, e na hora das briguinhas, será que Jesus estava com eles? Justamente ali é que Jesus continuava agindo para endireitar o que estava errado. Sim, para fazer com que os dois novamente se gostassem e assim eu pudesse nascer. Então chegou o dia da semente entre os dois ser plantada, para eu ser gerado no ventre de minha mãe. Dia a dia eu continuava crescendo lá no ventre de minha mãe. E quando chegou o dia do meu nascimento, Jesus entrou na vida da parteira ou médico e disse: ajude, porque o pé dá o fruto, mas alguém tem que colher. Quando eu pus o rostinho no mundo, cá fora a alegria foi grande, porque ambos disseram: é uma criança linda e perfeita. Se alguém estava rezando para eu nascer,
Continuou mais forte a sua oração, porque meu pai talvez disse: obrigado, meu Deus. A minha mãe, então, só falava: obrigado, Nossa Senhora. A dor já passou. Agora eu peço à Senhora que peça ao vosso Filho Jesus que me ajude a criar o meu filhinho. E assim Jesus vai entrando na minha vida. Todos os dias, até a hora da partida deste mundo para o outro, milhões de pessoas talvez pensam assim. Até hoje ninguém sabe de onde viemos e para onde vamos. Como é que vou acreditar que Jesus existe? A Bíblia fala, mas o papel aceita tudo o que se escreve. Será que este Deus ou este Jesus não é apenas uma história que foi inventada? Meus irmãos queridos, se Deus não existisse ou Cristo não viesse nos salvar, que sentido teria a nossa vida? Os estudiosos dizem que nós somos animais racionais. Para mim, isto é uma falta de respeito com o Criador, porque depois dele ter feito todas as coisas, ele viu que tudo ficou bonito, como queria, mas depois veio a prova do seu maior amor. Agora vou fazer o homem à minha semelhança. Como as suas mãos ajuntou o barro, com suas mãos ajuntou o barro e nos fez a sua imagem. Em seguida deu o sopro da vida. Daí em diante, toda criatura tem um pouco de Deus. Agora, como pode uma pessoa dizer que somos animais racionais? Pelo pouco conhecimento que eu tenho do amor de Jesus, ele nunca vai aceitar desta gente desculpas. Por quê? Quando os perseguidores andaram atrás para matar Jesus, um deles disse: ele tem o espírito do demônio. Jesus falou a todos que estavam ali presentes: todos os pecados, blasfêmias serão perdoados aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem nesse mundo e nem no outro. São Mateus capítulo 2, versículo 31 e 33. O Espírito Santo está acima de todos. O respeito deve ser o máximo, mas nós, às vezes, não respeitamos a vida do próximo, que também recebeu o sopro da vida de Deus, que é o santo também, porque vem de Deus. Jesus veio ao mundo para falar toda a verdade, e a verdade foi dita. Mas Satanás, com sua astúcia, engana a maioria da humanidade. Ele sabe que a vida é de Deus, porque um dia ele também foi um anjo no céu, só que pela inveja tornou-se inimigo de Deus. Assim, entre nós, há mais seguidores dele do que de Jesus. Nesta hora, vocês podem até dizer que eu estou errado, mas observe, depois que eu nasci, fui crescendo com os bons e com os maus. Então, eu tinha dois caminhos a escolher. Até admito que o caminho que leva à perdição não era tão ruim, mas depois de tantos erros e fracassos, vi que ali não estava Jesus. Muitas vezes pedi perdão dos meus pecados, chorei muito, porque eu queria ser feliz e não era. Queria agradar a Deus e não podia.
Queria ter paz e não tinha. Ia à Santa Missa e tinha vergonha de mim mesmo, porque fedia de tanto pecados. Até que um dia Jesus me chamou. Ao invés dele me dar a saúde, só encontrava doença. Ao invés de ele me dar uma boa chance de ser um grande cantor, porque eu já tinha 3 LP gravados, me pediu para não gravar mais. Ao invés dele me deixar enriquecer materialmente, me enriqueceu espiritualmente. Só me deu o necessário para sobreviver com a minha família. Com o passado dos anos, fui aí que fui entendendo como o caminho de Deus é diferente, não só para mim, mas para vocês que estão lendo este livro. Procure ver que sua vida não foi fácil para chegar ao ponto que você está. Mas nunca se esqueça que Jesus sempre está contigo. Vejam bem, cada minuto e segundo que teu coração bate, é Cristo que faz movimentar. Isto porque nosso coração não tem pilha, bateria ou corda. Então existe um mistério. O mistério é fácil de entender. Se um grão de milho e de um feijão forem jogado na terra, e a terra sendo boa, os 2 grãos vão nascer. E cada dia a terra vai dando força. Aqueles 2 pequenos grãos vão produzir mais ainda, porque foram criados por Deus. Assim também é o nosso coração, onde Jesus fala que o nosso coração, sendo bom, ele faz sua morada. Esta morada, se tiver amor e respeito, ali só existe felicidade. Mas ainda vem a ideia de muitas pessoas querer ver hoje em dia, se uma pessoa não tiver um bom estudo e não correr atrás do dinheiro, como pode ser feliz? Se tudo tem que ter dinheiro, em certo ponto eu não tiro a razão dessas pessoas. Mas Jesus falou abertamente a todos: aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E vós não podeis servir a Deus e a riqueza. São Lucas capítulo 16, versículo de 1 a 13. Meus irmãos em Cristo, há tantos prazeres neste mundo para chegar a gente, que tem hora que dá vontade de aproveitar tudo para não perder tempo. Por exemplo, a praia é tão gostosa, ficar brincando na areia e depois cair no mar para tomar um bom banho. Mas aonde está o respeito das pessoas? A maioria usa roupa de banho que é extremamente indecente, fio dental, principalmente. As mulheres mais jovens, os homens usam um short colante que retrata tudo o que ele tem. Nesse momento vem o desejo carnal. Pelo que eu vi no ano de 1972, é como se estivesse comprando passagem para o inferno. Bom, se eu não vou à praia, então eu vou dançar. Procuro uma boate ou uma sociedade. As horas lá dentro parecem tão poucas, porque nessas alturas eu já tenho tomado algumas bebidas alcoólicas. Nisto a atração pelo prazer da carne aumenta mais.
E agora não vou me comprometer muito, porque a AIDS está matando muita gente. Então vou ao futebol assistir uma boa partida. Você que ainda tem um pouco mais de respeito, chega lá, é só ouvir e xingar o nome da mãe. Naquela hora você não irá gostar se fosse para você, porque é capaz de brigar, e briga às vezes acaba em morte. Assim, em todos os desejos do mundo estão os desejos carnais, falta de respeito e a violência. Agora, uma pergunta: onde Cristo está nestes lugares? No meu entendimento, Cristo não está em nenhum desses lugares. Então você pergunta: como eu vou me divertir? A gente também tem o direito de uma diversão. E você tem toda a razão. O divertimento faz parte da vida, mas a vida santa não faz parte dos escândalos. O rico e Lázaro morreram no mesmo dia. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico para o inferno, porque ele só vivia fazendo grandes banquetes e festa para a alta sociedade. Lázaro só comia as migalhas que sobrava deles. São Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Vamos voltar a falar sobre o divertimento. Há muitos jovens que gostam de fazer um bom passeio, uma festinha em família, sem precisar usar palavrões ou apelar para os desejos carnais. Isto é agradável para Deus e não deixa de ser um bom divertimento. Qual é a maior alegria da pessoa que vai ganhar um presente? É a curiosidade de saber o que é. Fica esperando, ansioso. Assim também é a moça que leva a sério o seu relacionamento com seu namorado, mantendo respeito até o dia do seu casamento. O noivo é muito mais feliz, porque descobriu que aquela surpresa foi só para ele. Isto se o moço que ela arrumou era de boa intenção. Se não era uso aquela felicidade e depois o abandona. Assim também é um bom divertimento sadio. Nisto Jesus caminha junto com todos, mas o divertimento onde existe maldade ou imoralidade, o diabo toma conta. Amigos e irmãos em Cristo, muitas vezes talvez você diz, eu gostaria de ver Jesus, para ver se realmente é como a Bíblia fala. E apenas que tem gente que ainda pensa assim, como Jesus fosse uma pessoa que vive escondido. Para mim, eu vejo Jesus todos os dias, porque em cada criança que nasce, é Ele que está presente. Analise bem no que vou explicar. Uma moça casa. A única vida que ela tem é dela. Ninguém tem duas vidas. Mas de repente vem o desejo de ser mãe. O marido entra na história. Ele tem a vida dele e ela tem a vida dela. Num gesto de amor dos dois, surge a maior surpresa. Nasce uma nova vida no ventre dela. Agora eu pergunto, quem foi quem deu aquela vida? Foi o pai ou foi a mãe?
Se você conhece o poder de Deus, naturalmente vai dizer que é Deus. Assim Deus fez com Maria. Uma sombra pairou sobre ela e Jesus nasceu. A mesma coisa acontece com o casal que quer ser pais. Um sopro de vida cai entre os dois e nasce uma criança, que em poucos dias recebe o batismo em nome de Jesus, que quer dizer, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aí está Jesus, que você gostaria de ver, porque essas palavras foi Jesus mesmo que falou. Quem recebe um desses pequeninos em meu nome, é a mim que recebe. São Marcos capítulo 9, versículo 33, 36. Para uma mãe que faz o aborto, é Jesus que ela mata. Para uma mãe que toma comprimido, um fogo que devora uma boa semente. Para uma mãe que não aceita mais do que um filho ou dois, é aquela que não quer perder a elegância de um corpo bonito e usar o seu corpo somente para o prazer da carne. Tudo isso é fácil de entender. Como Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que vem de Deus. São Lucas capítulo 9, versículo de 2 a 12. Ó geração perversa adúltera. São Mateus 16, 2, 5. Se você acha que não é tão pecado cometer adultério, leia São João capítulo 8, versículo 2 a 11. Quando nós andamos num caminho cheio de pedras, às vezes tropeçamos e fica a marca de onde pisamos. Assim é a alma da gente. Quando cometemos o pecado, um pouco da alma escurece. Isso porque o Espírito vem de Deus para nos dar vida. E o que é de Deus, tudo é luz. A escuridão é o lugar do diabo. Já não existe gente perfeita. Todas que lá estão são horríveis. Um é mais feio do que o outro. Os olhos são deformados. A boca é toda torta. Os pés são de pata de um cavalo. Não cheguei a ver tudo isto que em 1972. Mas o que eu vi foi suficiente para não cair em adultério. Agora Jesus pede para passar isto às pessoas que querem seguir a Ele. O que mais Jesus gosta? Veja de uma moça casada ou solteira. E é bom comportamento, não aonde vestimos curto. Aliás, Jesus gosta, seja de uma moça casada ou solteira. E bom comportamento. Não ande de vestido curto e tampouco de bermudas. Todas as pessoas que entram na igreja mal vestidas, para Deus essas pessoas ali não existem, porque todas as almas puras estão todas cobertas. Os anjos, na hora da preparação, da consagração da Santa Hóstia, anulam estas pessoas na frente de Jesus sacramentado. Nossa Senhora chora por ver a sua descendência indo de mal para pior. Os apóstolos de Cristo, os 12 que ele escolheu, ficam na frente dos homens mal vestidos para que não fique na frente para Jesus. Assim eles vão agindo até a segunda volta de Cristo. Tudo vai ter que se cumprir. Falsos médicos, falsos pastores, até mesmo
fanáticos que estão na igreja católica vão pagar caro, porque Jesus também disse aos seus discípulos: todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. São Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. Com isso quero também falar sobre a minha pessoa, quando fui chamado por Jesus em 1972 para pregar o Evangelho, mas ele nunca me pediu para falar em língua. Por enquanto, não havia necessidade. E se houvesse, só eu tivesse que ir para outro país. Pessoas pessoas me criticariam e falaram até mal da Virgem Maria. Então supliquei ao Senhor Jesus o que eu poderia responder para essas pessoas. Então ele disse: Bento, diga para essas pessoas: no mundo quem vive a criticar não serve para amar. Hoje o nosso mundo está assim. Só quem são estudados são os políticos, os da alta sociedade e que são importantes. Eu, por não ter quase estudo, e outros também, a nossa palavra tem pouco valor. Nada disso me importa, porque algum apóstolo de Cristo também não tinha grandes estudos, mas foi escolhido por Deus. Você, meu irmão, minha irmã, quero lhe falar toda a verdade. A grande personalidade de uma pessoa está no caráter. Diante de Deus, todos somos iguais, só há uma diferença. No fim do mundo, todos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. São Mateus capítulo 20, versículo 16. Você já notou? Na maioria da mocidade hoje, para muitos, a felicidade não é tão importante. O importante para eles é o sexo. Como se um aperto de mão não adiantasse mais. Um simples beijo no rosto não tem mais gosto. Agora, quando alguém passa a mão no seu dinheiro, é um ladrão ou uma ladra. Quando alguém xinga a mãe dele, a coisa esquenta. Qual é o pai ou a mãe que quer ver sua filha sendo objeto de uso por muitos? Mas assim está o nosso tempo de hoje. Houve uma pessoa que perguntou a Jesus: quando se aproxima o fim dos tempos? Jesus falou: onde estiver os cadáveres, ali estarão os abutres. São Lucas capítulo 17, versículo 20 a 37. Este descontrole do sexo na televisão, no cinema e nas praias é o diabo que está no comando. O namoro é lindo entre uma moça e um moço, mas quando ela senta, no colo do moço e só vive se beijando na frente de todo mundo, sem saber se vai se casar ou não. Isto é como estivesse escandalizando o templo de Deus, porque antes do seu coração, Jesus entrava e saía todo momento. Mas quando ela não põe ordem, ela fica triste, porque o moço só quer mexer com ela, só para saciar o seu desejo. Isso é como violar um sacramento que foi consagrado por Deus para ser mãe. Ninguém vai se sacramentar
sem antes fazer uma boa confissão. Natural, a pessoa que conhece a verdade, assim é o namoro e depois o casamento, para depois então ter a liberdade dos dois terem os seus filhos. São José só foi conhecer o corpo de Maria no dia que deu à luz a Jesus, porque até ali ele nunca tinha visto aquele corpo de mulher mais lindo do mundo. O respeito até o fim. O de Nossa Senhora tinha que ser assim, porque Jesus é o Filho do Altíssimo. Já em nosso caso, precisamos nós unir para ter filhos, por isso somos gerados do pecado original. E só podemos se salvar depois do batismo. A criança não chega a ser batizada. Quando morre, vai para um lugar chamado limbo, onde nunca verá Deus. Só que ali é como se fosse o céu. Não existe sofrimento. Irmãos em Cristo, existe um gesto tão lindo entre as pessoas que gostam de dar um presente à pessoa amada, que é um buquê de flores, geralmente a maioria de rosas. A maioria é de rosas. Mas o grande mistério está ali, pois ninguém gosta de dar as rosas abertas, sempre é em botão, porque elas duram mais e quando chega a se abrir, tem alguns dias dentro do vaso em cima da mesa, um lugar de grande destaque. Mas depois que as pétalas começam a cair, então joga-se o buquê fora. Para as meninas moças, isto deve ser um exemplo. A sua virgindade não deve ser como as flores que são jogadas fora depois que usarem a sua beleza. O seu corpo só pode ser usado quando um só possui e a respeita. São José respeitou Nossa Senhora. Ele não usou o corpo dela, mas o seu para ser usado tem que ser como um buquê de rosa. Dentro de casa tem que ter um lugar de grande destaque, com muito privilégio, porque você é mulher e tão logo mãe. E mãe é um nome sagrado. Leve isto a sério, moças. Jesus ama quem sabe amar, mas quem não dá valor até a seu próprio corpo, ele não faz morada. Meus irmãos em Cristo, eu gostaria que todos se salvassem, mas o que Jesus falou, ninguém pode mudar. Nossa ideia é uma, mas a lei de Deus é outra. O trigo e o joio têm que crescer junto, só que o trigo é de Deus e o joio é do diabo. São Mateus capítulo 3, versículo 24 a 30 e 37 a 43. Por isso é que a violência está crescendo demais, porque tudo tem que se cumprir. O diabo está apavorado, porque o seu reinado está se acabando. A droga, o descontrole do sexo, o corpo com pouca roupa, tudo isso vai crescer mais ainda. É pena que pouca gente enxerga isso como uma armadilha do diabo, porque muitos estão cegos e surdos. Há um ditado muito antigo que diz que depois do leite derramado não adianta mais chorar. Antigamente, quando a maioria respeitava Jesus, dizia-se assim: primeiro Cristo, depois isto, que quer dizer primeiro Deus,
depois o dinheiro. Infelizmente, hoje é assim. Primeiro isto e depois Cristo, que significa primeiro o dinheiro, depois Cristo. A droga vem a ser a palavra cisânia. O sexo vem a ser onde estão os cadáveres, e ali estão os abutres, que todos aproveitam o corpo sem roupa. E aonde fala no Apocalipse, capítulo 16, versículo de 15 a 16. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu, e veja a sua lealdade. Sinceramente, como eu gostaria que você, que leu este livro, levasse mais a sério daqui por diante e que mudasse o seu modo de vida. Não precisa mudar de igreja, como muitos fazem, que para deixar do vício mudo de religião, pensando que isso vai se salvar. Se houvesse alguma dúvida no que eu estou dizendo, então leia em São Mateus, capítulo 16, versículo de 24 a 28. É tão fácil de entender o que Jesus quer de nós, que sejamos um só rebanho, porque há um só pastor. Os dois reinos é um de Deus e outro do diabo. E todos aqueles que são de Cristo, não existe duas igrejas ou mais. Ela é uma só, como Jesus falou para São Pedro, capítulo 16, versículo 13 a 20. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, não adianta procurar outra. Cada dia surge uma nova igreja. Mas, infelizmente, é só por causa do dinheiro. É difícil você não ver um pastor que não anda de gravata ou que não tem o seu carro. Todos eles querem andar sempre bem vestido e, se for possível, sempre com um carro novo. Eu não sou padre, sou apenas um simples pregador da palavra viva de Deus. Mas nunca fui contra a Igreja Católica. Pelo contrário, procuro ajudar para ela as ovelhas de Jesus. Acredite que sou aquele que Jesus diz em São João, capítulo 10, versículo 16 a 17. O meu trabalho é honesto, mas são poucos que reconhecem que eu fui batizado pelo poder do Espírito Santo em 1972. Mas o importante é como disse Jesus: não fosse tu que me escolheste, foi eu que te escolhi. São João capítulo 16, versículo de 16 a 17. É assim e assim vou levando a minha vida. Meus irmãos em Cristo, nunca olhe o que o outro tem, fama ou riqueza. Quando fores numa casa de outra pessoa, procure ver se ali há amor, respeito e união. Porque se tiver tudo isso, Jesus está presente. Mas se nesta casa não tem nada disso, Deus não entra nela. Pode ter a maior riqueza. Um dia eu estava rezando. Naquela hora perguntei ao Senhor Jesus: o que é que mais está tirando a fé do povo? A resposta foi imediata: o dinheiro. Acredito, se você estiver com Cristo, não vai dizer que não, porque estamos vendo dia a dia os políticos ganhando uma fortuna, os empresários aumentam o custo de vida cada vez mais.
As quadrilhas só atacam carro forte. Os mafiosos tomaram conta do mundo com as drogas. Assim, os operários vão sendo massacrados dia a dia. A igreja não dá mais conta. Bomba explode em grandes capitais do mundo. Então, o que se deve fazer é rezar para a vida de Jesus. Porque ninguém vai dar mais jeito. Todo operário que trabalha honestamente, quando chega aos 35 anos de serviço, ele procura se aposentar para gozar o resto dos anos que lhe resta. Mas os operários de Cristo não é como a lei dos homens, qual que mal ganha para sobreviver. Todos os cristãos verdadeiros terão uma recompensa eterna, onde só um comanda, que é Deus. Lá não existe dor, fracasso, desespero, velhice e nem mais morte. Pelo contrário, lá só existe alegria, carinho, amor e vida. Esta é a aposentadoria de Cristo para todos que acreditam nele. Porque Jesus disse: alguns há de que não de gostar da morte, até verem o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículo de 23 a 27. Quer dizer, aqueles que acreditaram, mas tinham dúvida, e que com seus pecados não foram para o inferno, então entrarão no purgatório, e que não deixa de ser triste, muito triste. Meus irmãos, a mim e minhas irmãs, para seguir a Jesus e livrar-se do purgatório e do inferno, talvez você agora me pergunta: como devo fazer isto? A minha resposta é muito simples. Em nosso coração deve sempre haver um lugar para Jesus, entrar e sair toda hora. Queres saber como é que isso acontece? Em todo momento que alguém estivesse fazendo uma boa ação, que agrada a Deus, e Ele está dentro do coração da pessoa. E quando a pessoa quer fazer uma boa ação, mas não sabe por onde começar, aí ele sai do coração da pessoa e mostra o caminho, sem que a pessoa veja. De repente você diz: meu Deus, o que eu queria fazer eu fiz. Não sei como explicar. Como aconteceu tudo tão direito, e eu estou tão feliz hoje. Fiz um irmão sorrir pela boa ação que fiz a ele. Esses são os momentos que Jesus entra e sai no seu coração. Agora, quando uma pessoa procura o mau caminho, Jesus sai e não entra sem uma boa confissão em seguir tomar o Santo Sacramento. Depois que é feito tudo isto, ele volta a entrar no coração. Se é que tens dúvida, caro leitor, no que estou explicando, você mesmo faça uma comparação. Vá fazer uma visita a teu irmão e, ao chegar lá, ele irá te receber bem, mandando-o entrar. Depois de um bate-papo, sai um café ou uma bebida, o agrado foi total. Então, na hora da despedida, o teu amigo diz: volte sempre. E você volta, quantas vezes for possível. Mas se um dia tu fores à casa de outro amigo e esse não for legal com você, faltou com a moral, daí vem a decepção.
para que eu volte aqui só se ele reconhecer o que fez comigo. Do contrário, não volto mais. Jesus disse aos seus discípulos: na casa que vocês forem, se lá forem bem recebidos, a paz fica naquela casa. Mas aonde vocês entrarem e não forem bem recebidos, a paz volta com vocês. São Lucas capítulo 10, versículo 2 a 12. Assim é Jesus. Quando o coração é limpo, ele faz a sua morada. Mas quando o coração está cheio de obras ruins, Jesus não entra e a paz não fica com a gente. Assim começa a aparecer ódio, desilusão, nojo de muitas coisas. Às vezes chega o momento até de se matar, como tenha acontecido. Dizem que nos Estados Unidos e no Japão, muitos jovens estão se matando porque a vida para eles não tem mais sentido. A droga e o sexo tomaram conta. Como aqui em nosso país, gostaria que você lesse o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo de 25 a 59, e apresentasse ali toda a atenção. Aliás, prestasse ali toda a atenção para entender melhor este meu livro. Existe uma pergunta dentro de nós: e o céu como será? Porque ninguém vem dizer como é lá. Mas, irmãos queridos, Jesus falou tanto sobre o reino de Deus e parece que até hoje ninguém entendeu. Minha irmã, meu irmão, quando você estava no ventre de sua mãe, por acaso você se preocupava em comprar comida? Você pagava impostos? Você gastava dinheiro com roupas ou calçados? Tenho certeza que isso nunca aconteceu com ninguém e nem pode acontecer. A mãe é que tem o maior cuidado para o bebê, se for forte, bem tratado, dentro daquele 9 meses. Você tinha estudo, o que queria, assim também é o céu. O reino de Deus está dentro de nós. São Lucas capítulo 17, versículo de 20 a 22. Jesus está dentro de nós, mas a maioria da humanidade foge dele. Dá a entender por uma criança que ainda está no ventre de sua mãe. E você pergunta: como é o céu? Jesus tão triste. Mas, meus irmãos, por ver este povo desligado das coisas de Deus, só porque os prazeres do mundo atraem muito mais, no momento quando ninguém espera. O céu dará testemunho de sua volta, então todos os olhos irão ver. Para a maioria será tarde, mas se quiseres seguir a ele, faça tudo enquanto é tempo. Bento da Conceição. Este caderno que você está vendo aqui em minhas mãos é o caderno onde eu escrevi aquelas 21 páginas, depois de reduzido ali como foi, então ficou em 9 páginas, mas foram 21 folhas dessa que eu escrevi. Agora, você que está vendo esse caderno, cada mensagem que eu recebo diariamente, eu levo quase 1 hora para escrever. Você calcula mais ou menos. Eu levo quase 1 hora para escrever uma mensagem todo dia. Imagine, são 9 folhas. Então teria eu que levar o que? Quase 9 horas. Por isso que eu disse a você no começo, eu não me lembro que eu escrevi isso. Porque o máximo que eu fico para escrever é 1 hora.
E aqui, se for notar, com as 9 folhas, então teria que eu ficar quase 9 horas de joelho escrevendo, e eu não me lembro nada disso. Então, por isso que eu acho que devia estar aí no outro lugar, no céu, sei lá, para escrever tudo isso, porque não me lembro, sinceramente, que eu escrevi tudo isso numa hora, 2 horas, não é possível. É uma coisa, para mim, é inédito, é estranho até. Eu escrevi 9 páginas, que vocês acabaram de ouvir, é uma realidade, gente. É mais um fenômeno, porque nem eu sabia que isso existia. Então, eu escrevi com a minha letra, mas não me lembro como foi. Sinceramente, não me lembro. Talvez eu não estava nesse mundo. Pode ser que eu estava em outro mundo. Para chegar a escrever tudo isso aqui, olha que você vê. Se eu levo 1 hora quase para escrever uma mensagem, e aqui são 9 folhas que eu escrevi o que você acabou de ouvir. Muito obrigado.